A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Quero agradecer a todos pela presença no nosso Festival de Caldos, que ocorreu no sábado. Foi rentável, um ambiente maravilhoso. Que Deus abençoe a todos e também aqueles que não estiveram presentes, mas que de alguma maneira contribuíram com gêneros alimentícios para a confecção dos caldos. A casa agradece de todo o coração. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Meus irmãos, vamos estudar vidas vazias. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM, 0 operadora 32 999327758. É o seu WhatsApp. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Assim, de momento, você de fato não pode esconder a moléstia renitente ou irreversível que lhe promove o aperfeiçoamento espiritual. Não pode livrar-se do defeito físico inarredável. Não dispõe de recursos para desconhecer o parente difícil. Não liquidará de vez todas as dívidas que terá assumido diante dos outros. Não viverá sem problemas educativos. Mas você pode aceitar tudo isso e da aceitação construtiva de todos os percalços que porventura lhe assinalem a existência, você pode partir para o esforço de trabalhar, melhorando a você mesmo a fim de render tanto quanto possa no bem de todos. De vez que colaborar no bem de todos é o caminho para a verdadeira felicidade. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre vidas vazias. Quando Freud iniciou as suas pesquisas com pacientes históricos, especialmente tornando-se o começo de uma das mais belas e oportunas interpretações da psique humana, dando lugar a uma verdadeira revolução cultural, demistificando o sexo, suas funções e libertando-o da hipocrisia vitoriana que vigia triunfante. Freud foi um grande marco na história da humanidade. Foi um período de inesperadas interpretações de transformações emocionais, somatizadas e perturbadoras, que puderam ser tratadas com cuidado, proporcionando existências menos turbulentas e desastrosas. Isso nós estamos falando, então, de muitas vidas vazias. Embora a descoberta da libido sexual causasse surpresa e recebesse exagerado significado, facultou mais ampla percepção e entendimento a respeito dos conflitos humanos. Inevitavelmente ocorreu um exagero na sua interpretação, principalmente por negar a realidade espiritual da humanidade. As pessoas se preocupavam apenas na parte física, mas estudaram o lado
psicoemocional estava relegada a segundo plano. Logo depois, Alfred Adler, discordando do mestre, iniciou investigações nos conflitos da inferioridade humana, que culminaram na psicologia de desenvolvimento individual com a cooperação de Karen Horney. Formaram a escola neo-freudiana. Dispensou das diferenças da psicologia de mulheres e de homens, afirmando por Freud, e demonstrou que essas disparidades resultam mais de fenômenos sociais e culturais do que da biologia. Relativamente no mesmo tempo, Carl Gustav Jung afirmou que a libido, essa energia psíquica extraordinária, representa todas as forças da vida, e não somente aquelas de natureza sexual. A importância de Jung também na nossa vida e nos nossos tempos. Eu, por exemplo, sou fã número 1 de Jung, adoro postar mensagens de Jung no meu story, porque de uma inteligência fantástica. Procurou analisar as marcas antigas impressas no inconsciente e adotou a doutrina dos arquétipos, proporcionando vida exuberante e todas aquelas que encontraram em conflitos desnorteantes. Quão importante estudar sobre os arquétipos. Cada época da humanidade é assinalada pelas circunstâncias psicológicas castradoras que respondem por enfermidades somatizadas perversas. A ciência atual e a tecnologia de ponta proporcionam uma visão quase ilimitada sobre a existência do ser humano, ensejando-lhe uma gama de informação que multiplicam a cada momento, atormentando a cultura odierna. O conhecimento rápido e extremamente volumoso, quão variado, não tem sido dirigido de forma adequada, e eis que surgem inquietadores e insatisfação, a frustração ao lado do modo da incerteza do vazio existencial. Vive-se a época de ter do poder de exibir-se e do desfrutar, sem consequência da harmonia interior e do enriquecimento espiritual. A aparência substitui a realidade e é importante não ser o interior, porém o ego exaltado que provoca inveja e competição no palco da ilusão. Nós temos que corrigir esse ego. A humildade, a simplicidade deve ser a nossa meta. Difícil, sim, somos espíritos muitas vezes arraigados nos erros de várias experiências encarnatórias, onde tivemos a oportunidade de estar numa classe mais elevada da sociedade, fazendo com que temporariamente nós tínhamos um cargo elevado, e passa isso para o espírito. Não serve. Jesus não tinha uma pedra para repousar a cabeça, no entanto, ninguém chega-se aos seus pés. Tamanho o seu grande valor moral e intelectual, em todos os sentidos. De certo modo, foram perdidos o sentido existencial, o objetivo da vida, o foco da autorrealização. Em consequência, aumentam as patologias do comportamento e o banquete dos mascarados toma aspecto sombrio, quando o álcool, a drogadição e o sexo desvairados passam a enlouquecer os grupos em depressão. O avanço na direção do abismo, na queda pelo suicídio, o abandono de si mesmo ou a violência desgovernada passam a ser a realidade indiscutível do processo de evolução social. Tudo isso como decorrência do vazio existencial que se apodera do indivíduo porque não encontra apoio no sentimento de amor que vem desaparecendo e pouco a pouco do seu desenvolvimento moral. Portanto, temos que pensar em tudo isso: desregramento na área sexual, alcoolismo exagerado, drogas, faz com que a pessoa enlouqueça, perde o sentido da vida e depois vem aquele vazio existencial. Temos que tomar cuidado, porque nós somos seres imortais e vamos levar conosco ao desencarnarmos e talvez para as futuras encarnações. A ambição pelas coisas do imediato significa que tem substituído os valores realmente legítimos da emoção, quais sejam a prece, a meditação, a solidariedade, o afeto. Está sendo relegado, praticamente ao abandono.
torna-se urgente o impositivo de uma alteração de conduta, buscando-se novos focos de interesses existenciais, tais como a conquista da paz, do trabalho, de beneficência e da imortalidade. O ser humano, graças aos seus instintos gregário é aquele que gosta de conquista de pessoas, né? Que gosta de ter companhia de outras pessoas, é um ser sociável. Por isso que Jesus disse: granjeai amigos. Nós temos que sermos agregadores e necessitamos de outrem. Contribui para os recursos grandiosos, especialmente na área emocional, da afetividade, para a identificação de realizações em prol do progresso, do equilíbrio social, econômico, moral e ético. A fraternidade, ora substituída pelo individualismo, deve ceder o seu direcionamento para o conjunto, a todos, a convivência geral, incluindo a própria natureza. O desrespeito às forças vivas do universo trabalha a favor da destruição do ser humano mais cedo ou tarde. É imperioso que se trabalhe através da educação por todos os meios ao alcance em favor dos objetivos sérios e bem estruturados para toda a existência. Então, meus queridos irmãos, meditemos sobre todos os que estamos dizendo e da importância que é trabalhar a nossa vida interior. Uma vida sem um sentido bem delineado, estimulador e doador de energias torna-se apenas um fenômeno vegetativo que deve ser alterado para a dinâmica da autoconscientização. Todos anelam e mantêm o desejo de liberdade, que somente adquire significado quando acompanhada pela responsabilidade em relação ao comportamento vivenciado, para que se não converta em libertinagem, conforme sucede nesse momento em toda parte da civilização. Esse desregramento, a leviandade com que são tratadas as questões de alto significado, quando atingem o fundo do poço, abrem espaço para governos arbitrários e cruéis, que crucificam os países e os mantêm sob injunções penosas, degradantes. Desse modo, uma revisão de conceito em torno do existir é fundamental para preencher-se o íntimo de estímulos mediante labores significativos e que produzam desafios contínuos. Assim, o amor ao próximo, como decorrência do auto-amor, faz-se terapia preventiva e curadora para quaisquer existências vazias que se consomem na angústia em sofrimentos indescritíveis. Buscando-se a compreensão de que o sentido existencial não se constitui de divertimentos ou fanfarronices, constata-se que os ideais do bem são impostergáveis e, ao entregar-se à sua conquista mediante relacionamentos edificantes, nos quais a fraternidade se responsabilize pela construção do dever, consegue-se a vitória íntima. Repentinamente, assim procedendo, cada qual que se dedique ao amor, à amizade sem jaça, descobrirá que essa é a meta a ser alcançada e o serviço de auxílio recíproco é o objetivo a que todos se devem dedicar. A sociedade moderna tem necessidade de compreender que se renasce no corpo carnal para que seja alcançada a plenitude e não exclusivamente para as necessidades inferiores, as biológicas, conforme os estudos de Maslow em muita boa e elaborada reflexão. Assim sendo, a educação da libido freudiana, a superação do conflito de inferioridade adleriano, a compreensão profunda das neuroses, conforme Horney, e a iluminação da sombra junguiana ressurgem no conceito kardeciano, quando afirma que, fora da caridade, não há salvação. Roma distendera o seu manto esmagador sobre o mundo conhecido, e as legiões temíveis dominavam os povos afligidos. O poder da águia perigosa estava em toda parte, e o sofrimento humano era a consequência natural da sua grandeza. Júlio César substituíra os deuses lares e tornara-se divino, embora viesse a sucumbir sob o punhal traiçoeiro de Brutus e de outros senadores infiéis no apogeu das suas glórias. A decadência do primeiro triunvirato deixara marcas de horror em toda parte, e o segundo esvaíra-se em face do suicídio de Antônio, após vencer na segunda batalha de Filipos e da supremacia de Otávio, governador de Roma.
Era, naquele momento atroz, um império esfacelado, mas que estava em lutas de reabilitação. Nesse novo regime, começou a pairar uma onda de harmonia, onde antes os abutres das guerras devoravam os cadáveres dos povos vencidos. Uma psicosfera de paz espraiava-se pelas paisagens humanas e filósofos, poetas, artistas e sábios preenchiam os imensos espaços com lições de altruísmo e beleza. As rebeliões, sempre esmagadas com impiedade, amainaram e o progresso passou a derramar bênçãos de alegria e de esperança. Foi nesse clima de relativo equilíbrio social, político e artístico que nasceu Jesus, numa gruta modesta, na pequena Belém de Judá. Israel experimentava há mais de 400 anos um silêncio sepulcral a respeito das revelações em torno do seu Messias, produzindo uma grande expectativa de esperança e de alegrias, de modo que pudesse atenuar as dores e as amarguras do seu povo. Repentinamente houve um tumulto, produzindo renovação dos costumes e receios sob a arbitrária governança de Herodes o Grande, portador de uma crueldade jamais conhecida. Ele não era judeu, e sim idumeu, detestando o povo que governava, enquanto, por sua vez, era odiado por aqueles que lhe sofriam o jugo impiedoso. A matança tornara-se quase natural, fosse no palácio suntuoso em Jerusalém ou em qualquer lugar burgo dos mais miseráveis. A humanidade não podia compreender o que se estava passando quando lhe ouviu a voz dúlcida e forte, envolta em paz, enfrentando os abutres das guerras que devoram os cadáveres das nações vencidas. Uma psicosfera de harmonia encontrava-se instalando na paisagem humana a oportunidade do amor e da fraternidade com novos padrões éticos existenciais. As rebeliões, antes esmagadas com impiedade, amainavam e o progresso começou a derramar bênçãos inesperadas. Uma revolução de ideias como nunca antes acontecera passou a soar de quebrada em quebrada, alterando a geografia dos corações humanos, antes em desespero. Tratava-se de uma voz que nenhuma tempestade lograva silenciar ou diminuir-lhe o impacto incomum. Nesse Comenos, um pequeno grupo de homens amorosos constituiu o modelo de uma sociedade feliz. A mensagem era qual lâmina aguçada que penetrava as carnes do coração, e todos que a ouvissem não mais conseguiam permanecer indiferentes. Apesar de ser dirigida aos abandonados pelo mundo, alcançava patamares elevados e contribuía para a instalação da justiça e da solidariedade entre os que se hostilizavam terrivelmente. Avançando das praias do lago de Genezaré ou Mar da Galileia, região pobre e desprezada por muitos judeus, atravessava o deserto escaldante e as montanhas, alcançando o sinédrio formal e hipócrita e abalando-lhe as estruturas frágeis. As multidões, sempre perseguidas e exaustas pelos impostos injustos, a avareza e o poder temporal perversos chamavam a atenção de todos e despertavam o rancor dos dominadores servis. Ninguém ficava insensível à sua música incomparável. Vestido de peregrina luz, os seus vassalos multiplicavam-se aureolados de paz. Jamais alguém se apresentara com tanta autoridade que se exteriorizava sem a necessidade de armas, de grupos defensores, dos miserandos recursos terrestres que atemorizam. Ele aparecia com os seus, de repente, em lugar estranho, e ao distender as suas mãos, alterava a existência daqueles que passavam a conhecê-lo. Ninguém que o encontrasse ficava insensível ao seu magnetismo. Amavam-no ou odiavam-no de imediato. Não havia dúvida, ele era o rei que se esperava, mas para cujo reino não se estava preparado. Não atemorizava ninguém, exceto pela nobreza dos seus argumentos. Evitava quaisquer manifestações infelizes e disseminava o amor, renegava a intriga, enquanto sustentava os caídos e padecentes de toda a natureza. Pouco a pouco, dividiram-se aqueles que o ouviam. Ele falava dos céus e quase todos queriam a terra. Ele denunciava o crime, a maioria, porém, se comprazia na sua prática.
Ele cantava a humildade e a renúncia, vivendo com total simplicidade, e desagradava aos que cultivavam o orgulho e a posse. A inveja e a sordidez humanas passavam a segui-lo, não para aprender a sua mensagem, mas para surpreendê-lo em qualquer dito que lhe pudesse transformar em acusações, criando armadilhas e sedições para o aniquilarem. E ele a todos surpreendeu, porque viera para amar e servir, edificando o reino de bênçãos no ádito dos corações, embora nem sempre recebesse amor, fidelidade e gratidão. Essa conduta não lhe surpreendia, porque ele sabia que a sementeira é imediata, mas o resultado exige tempo e oportunidade. O seu era o ministério de ensemear na história da humanidade o poder do amor, em confronto com as sombras dominadoras em toda parte. Por isso, foi traído, negado, chibatado cruelmente e depois arrastou pelas estreitas ruas por onde passara, antes em triunfo de mentira, na direção do Calvário, que lhe serviria de cenário para a ascensão a Deus. Porque soubesse desde então que não havia lugar para ele, prometeu enviar os seus mensageiros em momento grave da sociedade, a fim de que a pudesse conduzir sob sua tutela ao reino dos céus. Surgiu o Espiritismo no século das luzes, que ora se expande e altera definitivamente a conduta da humanidade para a melhor. Neste Natal, evoca-o, celebra-lhe o nascimento, fazendo do próprio coração a manjedoura para que ele renasça e esparza a musicalidade sublime de que é portador neste mundo em sombras que o aguarda. O trânsito carnal festivo e quente que envolve o ser pela sua própria estrutura resulta das sucessivas transformações que se operam no curso existencial. Obedecendo às leis do movimento, átomos e suas partículas alteram a constituição em que se apresentam conforme a natureza do conjunto. No caso da organização humana, reúnem-se em perfeita integração perispiritual que lhe faculta apresentar-se na forma conhecida, alterando-se conforme as energias emitidas pelo espírito no seu processo evolutivo. Por essa razão, o corpo físico sofre contínuas modificações decorrentes dos campos vibratórios programados para a jornada orgânica. Em consequência, tudo na relatividade do tempo e do espaço impõe alterações estruturais que culminam no fenômeno biológico da morte. Enigma filosófico desafiador, a morte tem sido a grande incógnita de cada vida. Enquanto algumas escolas de pensamento confirmam o prosseguimento da vida, outras aí assinalam o seu encerramento. Pensadores dignos, através da história, têm procurado confirmar a sobrevivência do ser, da sua energia pensante à disjunção molecular, enquanto a presunção de inumeráveis outros, em razão do sofrimento e dos desencantos que experimentam, colocam-lhe o ponto final. Entre ambas as correntes comportamentais, os fenômenos mediúnicos, sob variada denominação, demonstram a continuidade da transcendência e, por efeito, da indestrutibilidade da vida. Em toda a cadeia da existência, não são raras as demonstrações da continuidade dos acontecimentos, apresentando alterações naturais que testemunham o prosseguimento existencial. Lamentando, porém, a sua interrupção, quando os prazeres se multiplicam, esses aficionados em amargura determinam a destruição do ser na disjunção da forma. Assim pensando, comportam-se em incessante busca de compensações prazerosas, enquanto no corpo, exaurindo-o na luxúria e mediante os tóxicos da alucinação. Glórias e desgraças na terra são fenômenos do existir para facultar a aprendizagem das leis, soberanas no processo iluminativo das reencarnações. Causam espanto, sim, às alterações do corpo no período que sucedem à infância e à juventude. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Pedras de luz, vento a favor. A maioria de nós conhece a história da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito.
a partir dos versículos do livro bíblico Êxodo. A narrativa detalha os apelos de Moisés ao faraó, dos transtornos sucessivos ocorridos aos egípcios até a libertação dos hebreus que enfrentaram o deserto rumo à terra prometida. Poucos sabemos possivelmente de uma outra versão que se encontra no livro de Mórmon. A narrativa fala dos jaredistas, um dos 4 povos que eles acreditam ter se estabelecido na América Antiga. Seriam descendentes de Yared e de seu irmão, que viveram na época da Torre de Babel. Segundo esse livro, os jaredistas são forçados a abandonar seus lares devido a uma série de condições que reprimiam sua liberdade. Eles são orientados a se aventurarem em barcos totalmente selados e estanques, capazes de serem inundados pelas ondas sem afundar. Yared fala com Deus sobre a dificuldade de governar esses barcos em meio à total escuridão. É orientado então a levar consigo várias pedras que, tocadas pela divindade, emitiriam luz. A viagem foi longa e difícil ao extremo. Tempestades terríveis viravam os barcos de forma repetida. Contudo, eles resistiram, e as pedras, tocadas por Deus, continuavam a brilhar. Finalmente, um vento furioso soprou os barcos em direção à terra prometida. A imagem é particularmente bela. Um povo navega por mares bravios em busca da liberdade, guiados pela luz que o toque de Deus irradia. No decorrer da nossa existência, há momentos em que precisamos navegar rumo ao desconhecido, desbravar mares de dificuldades. Em momentos críticos, poderemos nos sentir como navegantes em barcaças frágeis, enfrentando o furor das ondas. Estes podem ser tempos de desespero e de pavor, com tantas notícias de revoluções da natureza, em que terremotos abalam a terra, ao mesmo tempo que o próprio homem prossegue agredindo seu irmão com mísseis, bombas e toda sorte de armamento. Também podem ser tempos de descoberta. Afinal, a parte mais emocionante na história do Êxodo, segundo os jaredistas, é uma única linha. Aquela que informa que, apesar dos desafios e das enormes dificuldades da sua jornada pelo mar, o vento sempre soprava na direção da terra prometida. Então, lancemos nossas velas e aproveitemos esses ventos. A vida tem essa virtude em que podemos confiar. Em nossa luta para o progresso e a conquista da felicidade, nunca estamos sozinhos. Jamais estamos abandonados. Como um farol na costa, a luz divina nos aponta o porto seguro para a libertação da nossa ignorância e a conquista da felicidade. Sua presença é como um brilho que nunca se apaga, oferecendo conforto e segurança em cada momento de nossa jornada. É na luz de Deus que encontramos clareza para as decisões difíceis e paz nas inquietações do coração. Por fim, pensemos que nós mesmos podemos nos tornar aquela rajada de vento nas mãos do Senhor, ajudando os demais a progredir em sua jornada. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, derramai sobre nós bálsamo sublime do seu amor infinito, trazendo paz, esperança, consolações. Para dias melhores, Senhor, passamos por dificuldades momentâneas, temporárias, para o nosso refazimento, crescimento espiritual, nosso burilamento enquanto encarnados, para levarmos uma bagagem mais digna quando retornarmos à pátria espiritual, que é a nossa pátria verdadeira. Portanto, reiteramos o pedido de paz, de tranquilidade, de harmonia, que o Senhor pode nos proporcionar
Graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Mais uma vez, Pedrosa, com muito carinho, eu te agradeço pela oportunidade de participar do programa O Espiritismo Está no Ar, junto com você. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.